Pronto. Boa noite, gente. Quem chegou agora, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Então, bora começar. Essa é a segunda live do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris. O projeto tem o objetivo de discutir, fortalecer e promover a produção artística pautada na representatividade negra e cultura afro-brasileira na cidade de Caetité, interior da Bahia. Boa noite, Pedro. Tudo bem? A iniciativa tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura Prêmio Cultura Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite, Michael, tudo bom? Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda live do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris. Estamos na segunda live do ciclo de lives Arte, Representatividade e Cultura Afro-Brasileira. Hoje, nessa quarta-feira, a gente vai bater um papo com Luarley Araújo, representante da CIA de Artes Cênicas Ocotô, de Caetité. Luarley bailarino, ator, coreógrafo, candomblessista e graduando em artes visuais. A gente vai bater um papo sobre a trajetória da CIA Ocotô, sua identidade e as conexões com a cultura afro-brasileira. Boas-vindas para os caracóis da CIA Ocotô e boas-vindas, Luarley. Antes de começar, a nossa fala, eu peço licença aos meus ancestrais para poder estar tendo aqui essa fala e esse compartilhamento com a CIA Ocotô. Tá. Boa noite, Daryl. Oi, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos. Tudo bom? Boa noite, Maroca. Boa noite, Lu. Tudo bem? Que bom estar aqui, viu? Muito bom estar fechando esse bate-papo com você e com esse pessoal, né, que tá entrando na live e tá podendo se acolher aí com a gente. Vamos começar agora. Como o Mara falou, eu sou Luar Araújo, da Companhia de Artes Cênicas Ocotô. É um imenso prazer estar aqui. Vou falar um pouco sobre o grupo aqui, que talvez tenha gente que não conhece o grupo ainda. Já vou falar sobre o grupo. A gente surge em 2015, 2016, com o nome 66420, que inclusive Mara fez parte. Era uma companhia de dança urbana que trazia ali seu pop, a essência do que aqueles anos, né, tava trazendo pra gente ali, saindo da escola, aquele processo do jovem querendo pegar o mundo, né? À medida daí, a gente tem o contato com a dança contemporânea a partir de Carla Pimentel, que foi nossa professora, com um projeto do Arte da Prefeitura, a importância de se ter projetos culturais. Então, esse projeto deu o pontapé do grupo, porque foi a partir daí que a gente teve o contato com a dança contemporânea e pôde dar início ao realmente o Ocotô, né? O Ocotô pôde sair do armário ali assim. Porque foi quando a gente uniu essa essência do contemporâneo com essa essência do pop. O 664 e o Ocotô naquele momento não era unido ainda, mas ao decorrer dos anos a gente percebeu que não tinha um porquê um mesmo ser ter vários nomes, ter vários rostos, sem o mesmo ser, né? Se era o mesmo grupo com duas falas diferentes. Não, as duas falas elas se casavam e elas falavam juntas. Então foi a partir de 2019, me corrija os meninos que tiver do grupo aí, se eu estiver falando a data errada, eu sou horrível com data, viu, gente? Mas foi 2018 para 2019 que a gente
unifica o grupo e traz como CIA de artes cênicas, trazendo ali teatro, dança contemporânea, dança afro-contemporânea, hip hop, pop contemporânea, trazendo movimentos circenses, né? Um pouco que a gente sabia. Então, essa trajetória, ela parte, a gente entrou na Casa Anísio Teixeira, né? Quando se uniu, o Cotô entra como integrante da Casa Anísio Teixeira. Um beijo, Cate. A gente entra como integrante da Casa Anísio Teixeira e cria esse vínculo e começa a participar de oficinas, de cursos. Inclusive, a gente tem o curso com Patrícia Leitão, professora da FUNSEB, né? Então, a gente tem um curso de multiplicador de arte, somos multiplicadores de arte certificado para isso. A gente tem esse curso intensivo e é importante a gente falar que para a gente conseguir fazer esse curso, a gente fazia pedágio, a gente ia para a rua fazer pedágio, a gente pediu apoio à prefeitura, a gente pediu apoio à Casa Anísio Teixeira, a gente fez rifa, fizemos uma feijoada cultural para conseguir pagar esse curso, para ter acesso a um pouco de arte e conseguir desenvolver o nosso trabalho. Então, é sim importante a gente estar falando essa dificuldade do artista interior e principalmente o artista marginalizado. Continuando, o grupo parte dali, né? Ele surge, ele unifica, tem várias pessoas que entrou aqui, por exemplo, o Doug, que acabou de entrar, ele fez parte do 6x4, Mara fez 6x4 e do Ocotô, ela seguiu a trajetória de transição do Ocotô, quando o Ocotô era da prefeitura, e ele parte a ser um grupo individual, ele parte para a rua, né? Para ter sua vivência da rua e sua individualidade. Hoje em dia, o grupo ele é composto por 6 membros, mas já foi composto por 10 membros, já teve bastante gente, já teve altos e baixos de membros. Pular Araújo, Jardel Lobo, Thaís Moraes, Lucivan Santos, Yamara Dourado, que é irmã de Mara, Yamara Dourado e Jéssica Brito. Hã? Itamara Dourado, desculpa, Mara! Tô nervoso, gente, tô nervoso. Então a gente surge assim, né? O grupo ele traz essa múltipla identidade, aonde ele entende o seu lugar como um grupo do interior, um grupo do Nordeste, onde a gente se entende que a fala ela tem que partir da nossa vivência, né? Eu como um ser negro LGBT, eu tenho que falar sobre a minha vivência, eu tenho que expressar a minha arte a partir do que eu passo. Aí a gente vê, eu como um ser negro LGBT nordestino, eu tenho que falar sobre o meu oxente, sobre o meu manhã, sobre o meu pudim, sobre o meu cuscuz. Então a gente tem que falar sobre aquilo que nos atravessa. Então somos um grupo bastante assim. O povo fala que a gente tem até a boca aberta, porque a gente realmente fala, a gente traz a nossa vivência como fala, traz a nossa realidade. Que seja eu como um ser candomblessista, eu vou falar sim sobre isso. Então, eu acho importante a gente entender que o grupo ele não tem uma singularidade de identidade. Ele é uma múltipla identidade. Ele fala sobre tudo que atravessa o meu eu, sobre o que atravessa o eu das meninas, porque eu não vou falar aquilo que não me cabe. Eu posso estar contigo na sua luta, mas eu não vou usufruir. Então, a gente fala a partir daí, sabe? A gente tem essa múltipla identidade, a gente fala sobre várias coisas. Como às vezes também queremos só e trazer alegria sem ter tanto essa necessidade de fala, sem ter tanto essa necessidade de esmurrar sempre a parede, sabe? É isso, eu espero que vocês tenham entendido quem é o grupo. Eu já dou parabéns aqui. Parabéns para vocês que fazem a arte acontecer. Obrigado, Rita. É isso. O povo pergunta muito o que significa Ocotô. Eu vou explicar, assim, o que é que significa Ocotô, né? Que os meninos até falam, quando pergunta o que é que significa Ocotô, pergunta Luar. Então, assim, o que é que significa Ocotô? Ocotô, ele parte, é uma palavra inventada, né? A gente inventou essa palavra, porque ele vem do grupo Corpo como referência, com um espetáculo que eles têm, que significa Oncotô. Então parte ali do Grupo Corpo como referência, que Carla Pimentel, a nossa antiga professora, amava, e a gente ama o Grupo Corpo, é uma das maiores referências que a gente tem. Parte da ideia do Nordeste, onde é que eu tô?
sabe? Essa brincadeira de palavra ali. E parte que onkotô significa corpo, corpo e movimento. Então é corpo e movimento. E no Yorubá existe um mito para Exu, onde conta que Exu roda o mundo, né? Exu roda o mundo e uma dessas palavras ali de referências a Exu é parecida com o Kotô, só que eu não sei pronunciar direito, viu, gente? Meu Yorubá não é tão perfeito. É uma brincadeira de um conto, sabe? Uma coisa mais para dentro. Então ele parte ali. Então, o que que a gente fala? A gente fala que somos esse caracol, nosso símbolo é um caracol, né? Somos esse caracol que roda o mundo, lento para frente, mas sempre em movimento. É um corpo em movimento. Doug, parabéns, vocês são maravilhosos. Caetité e região só tem a ganhar com vocês. Obrigado, Doug. Quem está chegando agora, gente, essa é uma live do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris. Hoje a gente está conversando com o Arley, que é representante da CIA de Artes Cênicas Ocotô, daqui da cidade de Caetité. Então, Lu, Sejam e bem-vindos. como vocês se entendem? Vocês se encaixam em algum estilo de arte? Que estilo de dança vocês procuram? Que tipo de teatro vocês procuram? Já que é uma CIA de artes cênicas, vocês têm algum estilo, algum caminho que vocês buscam, se espelham melhor ou não? Vocês estão ainda à procura ou não tem uma definição ainda de tipo de teatro, de estilo de teatro? Que cena vocês gostam mais? Ou de dança também? Quem tá chegando aí pode compartilha, né, Mara? Compartilha aí Sim, para o compartilhe. pessoal entrar para participar desse bate-papo com a gente. Eu acredito assim que quando a gente teve uma discussão ultimamente assim, tipo, qual é a nossa linguagem, o que a gente fala real, qual é o nosso estilo. A gente não conseguiu chegar muito a uma conclusão não, mas a gente entendeu que Uhum. nosso estilo ele é de rua, que a gente fala muito com a rua, que a gente fala muito com a pessoa da rua, aquela pessoa que está ali, que precisa ouvir, com aquela vivência daquela pessoa que movimenta a rua, sabe? Com a pessoa que vai uma rua, com a pessoa que vende a sua comida na rua, com o feirante, com toda essa galera. Então a nossa arte, desde o teatro, as coisas que a gente dança, tipo, a gente cria pensando em ser na rua, em ser em qualquer lugar, que a gente possa levar para qualquer lugar. Mas por que que eu não falo que a gente é só rua? Porque existe esse processo de pesquisa, eu acho que a gente é um eterno aprendizado. Então, a gente também está querendo entender para não se enquadrar em uma coisa que realmente não é, sabe? Que a gente fala por bastante coisa. Então, se a gente fala por bastante coisa, não dá para eu falar para você, realmente somos só rua. Nossa essência, ela parte sim de rua, principalmente o teatro. A gente tem o teatro como teatro de rua. O Retábulo das Maravilhas, a nossa peça de teatro que foi pra rua. Uma Dama, eu esqueci o resto do título do espetáculo, mas é Uma Dama e alguma coisa. Vagabundo e Mentiroso, eu acho. Thaís vai me matar depois. Mas ele é pra rua. Romeu e Julieta, ele foi criado pra rua. Então, assim, a gente tem dança, que a Ilusão Perfeita foi criado pra rua. Consumismo Exagerado foi criado pra rua. A primeira montagem de Dopamina, ela foi criada para a rua, não que essa não seja, né? Que Uhum. é um espetáculo que eu vou citar daqui a pouco. Mas a gente tem essa essência, sim, da rua e essa necessidade de se falar com a rua, sabe? Se os meninos tiverem, me lembra o nome do espetáculo que eu esqueci. E por que vocês defendem essa identidade de arte cênica e, por exemplo, não continuou na, na linguagem da dança? Foi aonde começou. A gente começou quase junto, né? A gente começou ali mais na dança. A gente se juntou por causa do Foi, Serviço 20, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo oficina de teatro também na casa. Depois, foi. a gente partiu para criar o Artimanha, que era o grupo de teatro separado, e cada um seu bloco, que era muito engraçado, que a gente estava no ensaio de dança
ia por artimanha, só mudava uma pessoa de diferença. Era a mesma pessoa. Era desse jeito mesmo, viu? Tirava um, colocava outro, mudou o Era assim grupo. mesmo. Mudou o grupo. Isso era muito engraçado. Uma dama, um astuto e um mentiroso no lugar. Aí, ó, quase acertei. Como você falou que vocês tiveram uma reunião, né, uma discussão para falar sobre isso, mas por que vocês resolveram logo assumir a identidade de um grupo de artes cênicas e não deixar? Qual foi a motivação além disso, de praticamente todo mundo estava tanto no de dança quanto no de teatro? O primeiro. Oi, quem entrou aí? Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. O primeiro passo foi que todo mundo que estava na dança estava no teatro. Então, Uhum. esse negócio do tipo, 5 dias na semana, aí fazer uma coisa de dança, depois já fazer uma coisa de teatro, e sendo que um grupo era bem parecido, já era uma dinâmica ruim pra gente, sabe? E outra coisa foi a necessidade de não entender que o meu corpo, o meu ser artista, né, que eu vou falar o ser do grupo, o ser de todos, não é só uma linguagem. Entender que eu não só danço, que eu danço, que eu faço teatro, que eu crio makes, eu crio maquiagem, que eu posso criar figurinos, que eu posso planejar um ensaio fotográfico, que eu posso fazer uma ideia de um videoclipe. Então, que eu posso criar molduras, que eu posso pintar e que a gente gosta disso e que a gente faz. E que isso entra no grupo também. Por exemplo, Lucivan, né, que é Ivan, que acabou de responder aí, ele é um ótimo fotógrafo. E a gente começou a perceber o quanto isso entrava no grupo também, porque a gente começou a ter projetos para fotografia. Então, partiu de ser só uma coisa, partiu de ser só dança ou ser só teatro. Começou a ser um todo, sabe? Entender que o nosso corpo, como o nosso ser como artista, ele não se enquadra em uma coisa só. O experimentar e a vontade de fazer outras coisas nos permite a ser mais que uma coisa só. Na vida nós somos só uma coisa, somos várias coisas. Então o Okotô também é isso. Essa essência de ser várias coisas, de ser mais do que um grupo de dança. As pessoas às vezes nos limitam muito em um grupo de dança e não entendem que somos mais do que um grupo de dança, que somos mais do que o primeiro grupo de dança contemporânea de Caeté. Fazemos vários trabalhos diferentes, trabalhamos em várias linguagens e buscamos sempre estar em constante mudança, sabe? Seja bem-vindo quem Legal. chegou. Boa noite, gente, quem chegou Boa agora. noite. Essa é uma live do projeto Mare Mare, Viva o Senhor do Açude. Hoje a gente está conversando com o Arley Araújo, que é integrante da CIA de Artes Cênicas Ocotô, da cidade de Caetité. Dando continuidade, Lu, como vocês trazem a representatividade negra no grupo? A maioria do grupo são pessoas negras, né? Como vocês trazem essa temática no grupo? Como vocês se inspiram na cultura negra, afro-brasileira? Quais movimentos vocês se inspiraram? Manifestação cultural, obra artística, artistas, né? Tanto das artes cênicas quanto, né, de artes visuais em geral. Quais são as referências de representatividade que vocês têm para a cultura negra no Brasil, no mundo, né? Quais referências vocês trazem por ter um grupo que é diverso, mas que a sua maioria são pessoas negras? Sim. Como vocês lidam com isso no grupo? Quem chegou, eu vou falar que seja bem-vindo todo mundo que chegar. Acho que a nossa primeira referência, ela partiu ali, aqui de Caeté mesmo. Porque o único grupo de teatro que existia em Caeté, que a gente via e que parte como uma referência, são os dobradores de arte, né? Acho que foi o primeiro contato que a gente teve com algo tão diferente. Então ele parte ali para os dobradores, que também tem seus integrantes negros lá dentro, né? Aí a gente parte para um outro processo. Por exemplo, o grupo Oncotô, né, que foi uma referência de dança pra gente, eles têm um espetáculo chamado Gira, e a gente ficou maravilhoso com aquilo, com Gira e Parabelo, que Parabelo é um espetáculo que fala exclusivamente sobre o Nordeste,
Então a gente tem teve esse olhar para o Nordeste e teve o Gira que a gente teve esse olhar para a cultura negra. Aí a gente foi pesquisar, tipo, o roteirista do espetáculo é negro, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas teve esse processo de pesquisa. E um outro momento que a gente começou a pegar muita referência foi quando a gente foi montar Flor d'Água, né, que é um espetáculo que, inclusive, eu e tu que dirigiu, né, Uhum. é, esse espetáculo, ele parte ali da nossa ideia de uma que trouxe uma referência também sobre negritude, de mitologia negra. Então, a gente parte ali para uma pesquisa. E a gente tem como referência também, que é uma das referências do nosso último espetáculo agora, que é da Pamina X, que uma das integrantes, né, que um dos personagens tem como sua maior essência a referência dessa bailarina incrível, que é Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra a subir no palco principal do Rio de Janeiro e falar sobre dança afro-brasileira. Então a gente tem essa Mercedes Batista ali como uma grande referência em cima do que é um poder de um artista negro, porque a gente sabe a dificuldade de um negro ocupar um espaço. Aí a gente fala sobre a dificuldade do ser negro e ator, bailarino, ser negro artista, ocupar o espaço da arte também. Então, quando o Mercedes Batista sobe num palco e traz a sua cultura para ali, a gente traz como referência assim. E várias outras referências, por exemplo, de textos como Ismália, Emicida, que a gente vem trazendo, nossa, desde a época do 6 vezes 420 a gente já dançava Emicida, a gente já dançava Carol com K, né, músicas de Carol com K, músicas de Emicida, músicas que traz a poesia negra ali dentro, sabe? Sabe, é ótimo. Sabe? Então, assim, a gente traz essa essência Baco, que Baco é show do blues, que é a tocha que a gente pega ali também, que o povo nem imagina a gente dançando essas músicas, mas se você observar em repertório, em espetáculos nossos, tem momentos que tem essas músicas. Então a gente traz essa essência do ser negro em diversos aspectos ali a música principalmente, sabe? Porque, por exemplo, a gente que é do interior, a gente não tem contato tanto com outras companhias. Então, ter o contato de pouca gente é buscar na internet, é buscar na mídia essas referências, porque a gente não tem um contato direto. A gente teve com o BTCA, que também é uma referência para a gente, quando veio, que trouxe a oficina, nossa senhora, maravilhosos, sabe? Abriu nossa mente sobre o que podemos e o que possamos fazer, sabe? Então, tem o BTCA que trouxe isso tudo. Uhum. É isso, mas eu acho que pra gente que é do interior, acaba que a mídia traz mais gente do que o contato mesmo. O Então, eu contato acho que eu presencial. esqueci alguns, mas na medida aí eu vou falar. Boa Deu pra noite, entender? gente. Deu para Boa entender, Lu. noite. Obrigada. E chegou agora, essa é uma live do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris, que é apoiado pelo edital Palma da Mão. E a gente hoje está conversando com o Lali Araújo sobre a trajetória do grupo da CIA de Artes Cênicas Cocotô, contando a identidade do grupo e também a sua relação com a cultura afro-brasileira. E a partir dessas referências, né, de representatividade, como vocês lidam, como vocês fazem conexões com a cultura local, por exemplo, a cultura de Caetité, a cultura brasileira, a cultura afro-brasileira. Vocês se relacionam vocês têm conexões, vocês conseguem criar e ter como método também de criação, tema, preparo físico e estética do grupo, por exemplo. A gente aqui tem aqui em Caetité rezado, capoeira, a gente tem a presença também dos terreiros de candomblé. A gente tem muita manifestação cultural aqui que a gente pode trazer conexões com isso também para poder trazer a cultura popular como conhecimento também, né? Não só a partir de técnicas do exterior, técnicas brancas, que a gente pode criar alguma coisa, e Sim. também que tem mais a ver com a gente, né? Com a nossa realidade. Como vocês fazem essas conexões? Como vocês
qual é o método de criação do grupo? Se vocês fazem conexões com a cultura local e brasileira? Boa noite a todo mundo que chegou agora. Tem uma referência que eu esqueci de comentar, sabe? Que é uma coisa assim que a gente também tem por exemplo, a gente já conhecia a Linda Quebrada antes da Linda Quebrada chegar no BBB. E tem um espetáculo nosso que tem uns momentos de fala da Linda Quebrada. Então, é uma referência, assim. Respondendo essa pergunta sua, Mara, Uhum. a gente tem vários momentos da trajetória. Porque eu acho que a partir do momento que você vai se entendendo, que você realmente vai colocando as coisas dentro do seu espetáculo, dentro do seu grupo, sabe? No começo é muito perdido. Você não consegue buscar tanto as coisas. Mas ali, quando a gente partiu, depois do 6 que a gente queria falar coisas, mas a gente queria falar coisas sem entender tanto do que estava falando. Aí quando a gente parte pro Cotô, que a gente começa a entender, que a gente começa a querer buscar referências, buscar coisas que possa atribuir pro grupo, a gente partiu, inicialmente mesmo, a gente teve um contato muito grande com a capoeira, com, com o mestre Umburana, né? O falecido mestre Umburana, que foi uma grande pessoa pra gente, assim, de trazer movimentos da capoeira, a gente já conseguiu usar dentro de Romeu e Julieta, já conseguiu usar em exercícios para dança, os exercícios da capoeira, em movimentos para dança, os movimentos da capoeira, que parte também de uma dança, né? Então a gente teve ali um dos primeiros contatos que eu acho que a gente teve foi a capoeira em si. Aí depois a gente teve uma oficina de dança tribal com o Aguinaldo, né? Que ele traz ali a dança tribal indígena e a dança afro. Então a gente já suga aquilo ali, né? Porque a gente acaba sugando e ficando, a gente não larga, fica dentro da gente e a gente transforma ali. Então já teve esse contato. Logo depois, quando alguns integrantes do grupo partem a ser do candomblé, né? A gente começa a observar o candomblé e observar as danças, a observar oh, meu Deus, me embolei com a palavra, desculpa. A gente começa a observar todo aquele ritual, toda aquela o convívio da comunidade dentro do candomblé. Observar o orixá, observar. Então a gente começa a trazer aquilo para o nosso corpo, para as nossas danças, começa a trazer aquele som, começa a trazer aquelas coisas para dentro. Então, para além disso, a nossa própria vivência, ela já é composta de coisas, de contos que a minha mãe conta, de coisas antigas que aconteceu, que são coisas relacionadas à cultura afro, coisas que só a gente vai entender, só a gente passou sobre uma rezadeira, sobre alguém que botou uma água e rezou essa água e curou alguém, sabe, sobre coisas que a gente entende depois de um tempo que faz parte da nossa cultura. Então, o nosso seja parte cheio de referências, mas acho que as maiores coisas pontuais que eu posso trazer é a nossa oficina de dança tribal com o Guinaldo, a capoeira e a partir do momento que a gente inicia no candomblé e a gente começa a observar o candomblé não só como algo religioso, mas como algo composto por uma história e por uma referência cultural tão grande. É. Obrigada. Boa noite, gente, para quem chegou agora. Essa é uma live do projeto Maré Maré, Viva o Senhor do Arco-Íris. Hoje a gente está conversando com o Luarle Araújo sobre a trajetória do grupo de artes cênicas Ocotô, aqui da cidade de Caetité, e a identidade do grupo. É isso que você falou, Lu, do crescimento do grupo. Não tem como a gente separar do crescimento dos integrantes, né? Sim. Também de saber a sua própria identidade. Quando a gente sabe que a gente passa por um processo de apagamento, né, da nossa ancestralidade, e aí quando a gente começa, através da arte, reconectar com as nossas origens, a gente começa a ver que aquilo faz parte da gente, e a gente começa a querer colocar em tudo que a gente faz.
porque Sim. faz parte da gente, né? Não tem como fingir que não faz parte. A gente passou por um processo de embranquecimento, de esquecimento, mas a gente não pode deixar de trazer isso para a nossa forma de expressão artística. E quando você fala que o grupo passou por modificações de entendimento, né, de identidade, eu acho que vem muito também a partir da evolução de autoconhecimento dos integrantes do grupo, né? E de como vocês também se relacionam entre vocês. Como todo mundo do grupo é amigo, né? A gente é amigo, e aí, ao mesmo tempo que a gente é amigo, a gente também trabalha junto. E essa relação, houve um tempo, agora eu não estou mais no grupo, mas quando a gente começou lá, que a gente estava ainda nesse lugar de entender quem a gente era e quem o grupo era e quem o grupo, né, queria ser, eu lembro que a gente tinha muito essa coisa de ouvir muito o externo, ouvir muito opiniões de fora, que falavam sobre a identidade do grupo, que falavam sobre a nossa identidade. E isso é muito ruim, porque num processo de nascimento de alguma coisa, e é legal a gente ficar entre nós, né? Entre quem está ali para nos acobertar, nos dar afeto. E aí, quando eu lembro que vinha algumas coisas assim de vocês têm que saber logo o que vocês querem fazer, impondo para a gente ter logo uma identidade certa, sendo que a gente também, não sei como vocês estão hoje, mas quando eu estava no grupo, a gente tinha muito essa pegada experimental também. A gente tinha uma ideia Sim. e experimentar. Não quer dizer que, sei lá, a gente já tinha logo que começar a criar, a ter um espaço artístico na cidade, sabendo já o que a gente vai falar, do que a gente vai falar, porque eu acho que isso é um ciclo, porque as coisas mudam. A gente não vai falar sempre da mesma coisa. Pessoalmente também, o tempo vai passando, coisas ruins e boas todo ano acontece uma coisa diferente, são ciclos, não tem como a gente ignorar as mudanças e querer sempre partir do mesmo lugar, eu acho. Porque eu acho que muito da identidade de vocês, do Ocotô, é essa coisa de trazer para a cena, abordar assuntos que atravessam vocês de alguma forma. Não é vocês vêm do que incomoda, do que incomoda, do que inspira vocês e traz para a cena. Eu acho que isso é um diferencial para o grupo. Desde quando eu estava lá, uns 4 anos atrás ou 5, eu senti que isso era o diferencial do grupo. E que a gente não poderia deixar isso de imposição, de dizer, é o que mesmo? É grupo de teatro de rua, grupo de teatro de palco. Por que a gente não pode criar um espetáculo de palco e depois criar um espetáculo de rua? Qual é o que tem de tão difícil assim, difícil dialogar com o público? Eu acredito que não, porque eu acho que o público percebe, né, a diferença de abordagem. E eu acho também que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pesquisa, né, vai a fundo. Então, não é uma coisa muito solta. Então, eu acho muito interessante a identidade do grupo de ser esse grupo também experimental, de laboratório. Boa noite, Benedito. Esse É, grupo que experimenta, que não tem medo de experimentar, de ousar, né? De trazer assuntos que são íntimos para vocês, mas que vocês traduzem para o público e traz assuntos importantíssimos para debate, né? Do que incomoda vocês. Boa noite, Brena. E isso é uma coisa muito, muito legal, muito que eu admiro, assim, de não se acomodar em um padrão, talvez,
estabelecido do que seja, sei lá, vendível, comercial, ou, sei lá, do que está na tendência de se falar no momento. Eu acho isso muito legal. Vocês se veem também como um grupo experimental? Assim, vocês acham que vocês têm essa identidade? Eu estou falando aqui, né? Que eu vejo vocês como um grupo que experimenta, que tem laboratório, que vê uma coisa ali, eu vi uma coisa legal, vou levar para o grupo. Ó, gente, isso, bora. E aí outro já entra no meio também para poder experimentar também. Ou eu estou viajando na maionese, falei. Coisa nada a ver. Tá não, mulher. Oi, B! É, assim, eu acho que tudo na vida, você cresce experimentando tudo na vida. Tudo na vida é uma experiência, você está sempre experimentando coisas. E eu acredito que nada parte do nada, sabe? As coisas elas se encaminham para chegar em algum lugar ou para ter um início de alguma coisa. O grupo ele realmente está experimentando a todo momento, mas eu vou separar por coisas que você comentou e eu vou comentar sobre. Primeiro, a sua pergunta, né, sobre a experimentação. A gente realmente experimenta a todo momento, a gente está testando alguma coisa, a gente gosta dessa ideia de novo, sabe? De sair da nossa cidade, ir para outro lugar buscar coisa, de pesquisar, de alguém chegar e falar, pessoal, vocês podiam experimentar aqui. Só que a gente não gosta do normal, do que as pessoas estão pedindo que a gente faça, do que a mídia pede que a gente seja, que a mídia pede que façamos isso, sabe? A gente teve um processo quando a gente iniciou, que até agora as pessoas não entendem isso, e eu vou reforçar, que é entender que que somos plural, não somos singular, não somos uma coisa só, somos mais de uma coisa. Dentro de uma coisa só, somos um corpo com várias coisas. Então, as pessoas no começo não entendiam isso e questionavam o porquê. Por que vocês são assim? Por que vocês não são dessa maneira? Por que vocês não são mais vendíveis? Por que vocês não são o que a mídia está pedindo? Por que vocês não vendem? Por que vocês não trabalham desse jeito? Por que vocês questionam um poder público sobre a cultura da cidade? Porque, para além do meu eu, existe toda uma comunidade. Então, eu preciso levar com que minha arte atinja essa comunidade, com que a minha arte pode fazer essa comunidade levantar e querer movimentar. Não adianta eu estar aqui jogando confete para cima, fazendo uma coisa bonita, mas se o que eu estou fazendo não vai te atravessar em nada. Não que também vocês tenham que, o tempo todo, a todo momento, ter essa palavra de imponência. Não é isso. É sobre o mínimo que você fazer ficar guardadinho lá dentro da pessoa, sabe? Pegando essa deixa, eu vou falar sobre o espetáculo anterior. A gente estreou em agosto, Dopamina X. Aí a gente teve um tempo de pausa por conta da pandemia. A gente não estava conseguindo apresentar ao vivo. E em janeiro a gente apresentou, que inclusive você assistiu, Mara? Dopamina X, ele fala sobre transtorno mental e problemas causados pela sociedade. Inclusive, um desses problemas é o problema racial, onde as pessoas não entendem que existe racismo, sim, e tentam achar que o racismo ele é coisa criada pela nossa cabeça. Onde a vítima cria isso na cabeça e realmente não acontece. Não, o racismo existe. Então, a gente fala isso no espetáculo, mas a gente fala de uma forma onde te questiona, onde o quanto você é vítima e o quanto você é tóxico. Então, olha onde é que está a fala. Olha o nosso jeito de trabalhar. Realmente colocamos para fora aquilo que está dentro da gente. Aquilo que eu passo, aquilo que você passa, aquilo que quem entrou aqui nessa live e está escutando isso passa. Então, a nossa fala, ela é de um para o outro, sabe? Mesmo se a gente for fazer algo fantasioso, mesmo que a gente for fazer algo sobre qualquer fantasia, inclusive esse livro agora, A Criação do Mundo, né, pela mitologia Yorubá, né? É um livro de referência para um espetáculo que não tem a ver com isso, mas é um livro de referência. Estamos remontando História em Gotas agora, que é uma coisa fantasiosa, mas ali dentro é uma fala que a gente vai falar com a criança. Então, se a gente vai falar com a criança é um futuro adulto.
Se eu não preparar aquela criança, se eu não falar com aquela criança sobre cultura, se eu não falar com aquela criança sobre educação, se eu não falar com aquela criança sobre empatia, sobre amor, sobre o cuidado, sobre relações, essa criança ela vai crescer sem isso tudo. Ela vai ser uma criança agressiva, ela vai ser uma criança narcisista, ela vai ser uma criança que se preocupa só com o eu e não com o todo. Então, é importante que a gente tenha essa fala, mesmo nas mínimas coisas, porque as coisas não são mínimas, gente. Você acha que a sua fala ela é mínima, mas ela chega sim e ela vai chegar em alguém. Então, se ela vai chegar, faça com que seja uma palavra de amor e não uma palavra de ódio. É o que eu falo sobre a gente trazer o de dentro para fora, sabe? A gente normalmente trabalha com o de dentro para fora e não tanto com o de fora para dentro. Às vezes as pessoas falam as coisas e a gente até ignora. Desculpa, pessoas. Mas acontece isso. A gente às vezes ignora. Porque não é a nossa fala, não é o meu texto. Então, se não é o meu texto, eu não posso falar isso porque é você que está falando. E a aceitação, as pessoas têm esse problema de aceitar com que o grupo é plural e trabalha com várias coisas. Por quê? Porque, como eu falei, fomos o primeiro grupo de dança contemporânea de Caetité e região, certificado pela FUNSEB. Então, a galera acha que somos só dança, e principalmente que somos só dança contemporânea. Mas a gente já fez oficina de muita, muita coisa. Então, é um todo, sabe? Entender que a pessoa ela não ser só. Eu não sou só Luarle Araújo. Não sou só Luarle Araújo, um ser preto. Eu sou Luarle Araújo, candomblessista, LGBT, artista, periférico. Então, várias coisas atravessam dentro de um ser só. Então, qual é a dificuldade das pessoas entender que não é singular, que as pessoas não são singular, que os grupos não são singular e que podem ser plural? E somos assim. E estamos a todo momento evoluindo e buscando mudança e buscando aprendizado. Isso que você falou de pesquisa é tão importante. Para criar dopamina, a gente passou mais de 2, 3 meses só pesquisando. Porque a gente não queria ir para lá falar uma coisa que não era, sabe? Falar abobrinha, falar coisas que não faz sentido. Então, é importante a gente estar aprendendo. E se aprende e erra, volta e faz de novo, ou não era exatamente o que você queria, mas a gente sim, sempre está buscando aprender, sempre está em oficina. Quem quiser, inclusive, a gente tem ensaio, quem quiser ir no ensaio pegar uma oficina com a gente pode ir, somos abertos a diálogo, a conversar, a ter essa dinâmica. Então, uma coisa que, se você parar para observar, há mais de 4 anos, ou 4 anos, não sei se é mais de 4 anos, mas você tem 4 anos. Uns 4 anos você saiu, né? Por aí. É, que o grupo continua com a mesma formação, de 6 integrantes. O grupo tem 6 integrantes. Então, a gente ainda está se aceitando, entendendo quem é o grupo, antes de sair apegando todo mundo. Porque a gente vai ter que falar, é esse grupo que trabalha com isso. Não, a gente primeiro tem que se entender, antes de chegar e abrir um espaço e falar, não, agora a gente vai abrir vagas para as pessoas entrar. Não tem como as pessoas entrar dentro de uma coisa que ainda está se construindo, apesar que a gente tem mais de 5 anos na estrada, mas ainda é um processo de construção. Tem pessoas que até hoje é ridículo, então é um processo de construção. Porque também eu acho que faz parte da identidade do grupo, né? Como vocês têm essa característica de experimentar, não tem como vocês, sei lá, deixar concreto uma identidade. Tipo, a gente é um grupo que faz sobre isso, sobre isso. Como vocês têm essa curiosidade também, o esforço e a criatividade de pesquisar o que atravessa vocês ali no momento, faz parte da identidade de vocês ser um grupo plural, não buscar uma limitação para criar. É legal. Sim. E chegou, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Quem chegou agora. Essa é uma live do projeto Mare Mare, Viva o Senhor do Arco-Íris.
e a gente está no ciclo de lives. Hoje é a segunda live sobre arte, representatividade e cultura afro-brasileira. Hoje a gente está conversando com Luarle Araújo, que é integrante da CIA de Artes Cênicas, Ocotô, daqui da cidade de Caetité. Voltando para a temática de representatividade e cultura afro-brasileira, bom, o projeto Mare Mare surgiu de um solo de dança. Boa noite, Tinga. A minha inquietação, né, a minha inspiração para esse projeto foi um solo de dança que eu criei na faculdade, na UES, que traz conexões com minhas, né, pessoais do Sei e Amara com o orixá Oxumaré, que é simbolizado pelo arco-íris, pela cobra, e traz a ideia de ciclos, né, da vida. Ele é um orixá que traz essa ideia de não desistência diante das dificuldades, porque ele traz a ideia de que estamos sempre em ciclo. E como ele representa também a abundância e traz chuva, e está naquela dualidade de bem ou mal, homem ou mulher, claro e escuro, eu pensando aqui agora, eu fiz uma relação com o grupo Ocotô, já que vocês não têm essa definição de uma coisa só, vocês estão experimentando. Então, todo o processo para vocês de uma coisa diferente que vocês vão experimentar é um ciclo novo. Vocês estão sempre em lados diferentes de alguma coisa que vocês estão pesquisando. Vocês estão sempre buscando um ciclo novo para poder experimentar e trazer conhecimento. A partir disso, você já citou aí alguns espetáculos que vocês criaram, né? Vou fazer uma pergunta mais direta, então. Qual o espetáculo que vocês assim, já criaram, que vocês trouxeram uma identidade mais enraizada na ancestralidade afro-brasileira, que vocês tiveram, assim, que vocês sentiram uma grande inspiração, uma responsabilidade de estar lidando com a temática, ou que teve alguma dificuldade de abordar, ou facilidade, ou às vezes a gente vai abordar uma coisa que tem muito a ver com a gente, é mais difícil do que quando a gente pega uma coisa que a gente quer saber o que é, por exemplo. Ou vocês tiveram algum espetáculo assim que vocês se aprofundaram mais na cultura afro-brasileira, trazendo referências da cidade de Caetité e também brasileira ou até africana, né? Ou afro-americana. É isso. Vocês tiveram algum espetáculo que vocês aprofundaram bastante na cultura afro, em geral? O primeiro espetáculo que a gente teve, que traz essa essência ali, foi Flor d'Água. Vou fazer um resumo do que é Flor d'Água. Flor d'Água é uma história que parte de um Vigo, que é uma criatura, que é um caboclo d'água, que já entra aí, né? O caboclo d'água, ele entra dentro da mitologia afro-brasileira. Então, o Vigo, que ele é um caboclo d'água, que ele vive dentro do Rio São Francisco e que ele encanta, né? Então, existe os espíritos da água, existe o caboclo d'água, e que essa menina, né, essa criança que vai ali no rio, ela se encanta pelo Vigo, e tem todo um processo na história onde o Vigo não pode continuar com ela, e é toda uma ideia mitológica e fantasiosa. Só que o que eu tô querendo dizer? Que o caboclo d'água, o Vigo, que é o caboclo d'água, é um ser de uma mitologia de afro-brasileira. Os espíritos da água, que também traz essa essência da Yara, traz a essência de Oxum, né? A água, ela já traz aquela ideia do Oxum. Tem um pedaço do texto mesmo que fala assim: o rio carrega consigo as estrelas e a lua, trazendo o anoitecer. A comunidade está se divertindo em um samba de roda, onde a menina se faz presente, mas ela se sente deslocada, desanimada, e vai à margem do rio, de encontro com aquela mulher que encanta a si.
Então, olha o que a gente cita. A gente cita o samba de roda, que é o samba de roda, ele se traz da capoeira, ele se traz da negritude, da periferia, né? A gente cita o rio, que traz com as estrelas a lua e o anoitecer, que o rio, à noite, o rio à noite, ela é uma representação de um Oxum também, mas ela é um encontro, né, com Nanã ali. Então, a gente traz isso e traz que essa menina encontra esse ser que encanta ela, que é tão encantadora, essa mulher que é tão encantadora, à beira do rio. Então, a gente busca na mitologia referências. A gente não cita diretamente sobre, mas é em cima da mitologia as referências para se criar a Flor d'Água. Inclusive referências musicais. Eu não vou conseguir fazer isso agora, né? Ter música, mas tem músicas do espetáculo que é com berimbau, que é com atabaque, que tem melodias que lembra as cantigas que são de dentro de candomblé. Então, o Flor d'Água, ele acho que ele tem essa maior essência. Mas existem outros espetáculos também. As Marias, que tem três personagens, três Marias diferentes. E Maridalva, que é uma mulher preta, doceira e tal. Ela é uma mulher umbandista. Então, ela, a todo momento, em sua fala, ela fala sobre Umbanda, assim. Ela canta cantigas de Umbanda. Ela canta sobre Pombogira. Ela canta também sobre o orixá, ela cita Inhansã, ela fala sobre Inhansã, ela pede ajuda ao Oxalá. Então, a gente tem essa referência mitológica ali dentro da personagem. A gente tem essa referência da cultura afro-brasileira, referência ali. E, peraí que eu tô lembrando de uma, eu tinha lembrado e esqueci, deixa eu olhar aqui. E tem um ensaio fotográfico que a gente fez pro Preto é Rei, que é só sobre a questão afro-brasileira e é onde a gente traz a ideia da mitologia, né, do orixá, da essência do orixá, a essência da rua, de Exu, de Nhansã, que a gente traz a pombagira, que a gente traz a essência que está presente em terreiros para a rua, onde a gente mistura o mitológico com o urbano. E é um ensaio totalmente fotográfico. Quem quiser tiver interessado, pode entrar no Instagram do grupo, que vai ter lá. O ensaio foi feito por Lucivan Santos, né, que é integrante do grupo. Eu criei a estética do ensaio. E a gente teve como bailarina Amara Dourado, Bruna Santos, Jardel Lobo, bailarino não, modelo. Amara Dourado, Bruna Santos, Jardel Lobo e eu, né, Luar Araújo, como modelos para esse ensaio fotográfico. Então, acho que esses são momentos que a gente realmente pesquisou em cima. Mas em vários projetos nossos, tem dedinhos, tem coisas ali que tem referências, sabe? A gente busca um pouquinho ali falando sobre o candomblé. Uma dança que traz aquele passo parecido. Aquele texto que a gente leu. E a gente traz ali, traz para cá. Quando você falou mesmo desse projeto, né, Seu Maré Maré, que você, lá antes que você tinha comentado com a gente, que você fez uma dança e tal, não sei o que, não sei o que, ele parte de quando a gente foi pro terreiro, quando você foi visitar o terreiro. Então, olha só uma referência que a gente pegou junto. Então, o nosso viver no espaço é sobre quando eu falo que a gente tem que ter sim ações voltadas para a comunidade negra. A gente tem que ter rodas de conversa, leituras para a comunidade negra, livros para a comunidade, livros que falam sobre mitologia afro-brasileira, que fala do nosso povo, onde a gente tem que ter espetáculos, onde a gente tem que ter músicas, onde a gente tem que ter, porque isso são referências e a gente se sente representado nesse momento. Então, é essas coisas que a gente vai absorver para construir novas coisas. Mas se a gente não tem mecanismo de acesso para chegar a ter nesses lugares, para a gente ver espetáculos de todo o elenco preto, todo o elenco falando sobre pretitude, e não falando só sobre dor do ser preto, falando do ser belo, do ser rei, do ser rainha, onde a gente tem todo um elenco ali falando sobre isso, encanta os nossos olhos e faz com que o ser preto que está assistindo fica feliz, se sente representado. Hoje que tem Barbie negra, mas não tinha Barbie negra.
não se tinha uma Barbie negra, não se tinha negros ocupando espaços, não se tinha atores e atrizes em papéis principais, não se tinha bailarinos, não se tinha cantores, não se tinha viados pretos em um programa, não se tinha uma transexual preta em um programa mais famoso do Brasil nesse momento, sabe? Então, é importante ter artistas pretos ocupando espaço para a gente poder estar apreciando e estar se sentindo representado. Ah, uma outra coisa, André Sacramento, que é um grande poeta, ele tem algumas poesias, e nessas poesias tem algumas fotos minhas, e as poesias é sobre o ser negro, sabe? Então a gente também tem aí esse trabalho junto ali. Certo. O tempo da live já está indo para o finalzinho. Você tem alguma consideração a fazer? Se alguém também tiver alguma pergunta para fazer, também pode botar no comentário ou enviar para mim aqui que eu leio. Se alguém tiver alguma pergunta, faz logo. Eu vou vai fazendo as perguntas que eu vou dar só uma consideração final aqui, que é agradecer a Mara, né? Essa grande artista multi. Mara, ela não se limita a uma coisa só, viu, gente? Quem acha que Mara é uma coisa só, não é. É uma artista maravilhosa. Quero muito te agradecer por isso e pela amiga que você é também. E por sempre estar trabalhando junto com o grupo. Como eu falei no começo, eu vou repetir, Mara esteve presente com a gente todo o processo do início, sabe, ali, Mara esteve ali e sempre trazendo essa questão de fala. A gente construiu muita coisa junto. Então, quero te agradecer, agradecer ao projeto, que o projeto é incrível. Gente, assistam as lives, vão assistir a dança depois, ver todo o projeto em um todo, ver tudo, porque é tudo muito incrível e muito bonito e sendo realizado por uma mulher preta de Caetité. Então, vamos valorizar, sim, a nossa artista, vamos valorizar os artistas que estão aqui, né? Falando com vocês. Mais do que nunca, a gente tem que valorizar o que é nosso. Parem de. Eu ia falar uma coisa aqui que eu não posso falar em live, mas parem de, de favorecer pessoas de fora. Estamos aqui e precisamos de espaço e precisamos nos sentir acolhido. Então, dê pra gente essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho também. Sigam a gente nas redes sociais, Ocotorcia. Fiquem de olho que logo a gente vai estar apresentando projetos aí, ou de apresentação, ou oficina, ou até mesmo a gente está em montagem. Então, se quer bater um papo com a gente, que se quer chamar a gente para alguma live ou algo do tipo, pode procurar. Estamos aí abertos para conversar. E agradecer a todo mundo que apareceu na live. E é isso. Obrigado, Lu. Eu também agradeço a parceria, né? Apesar de eu hoje ser uma artista em Caetité desgrupada, eu nunca faço nada sozinha. Eu nunca faço nada sozinha e é sempre bom ter contato. Eu sou muito feliz por ter amigos, artistas, porque a gente se fortalece tanto como pessoas, como na amizade, tanto como artistas, né? Trocando Sim. ideias e também um auxiliando o outro. Nem sempre a gente tem um edital para estar convidando e também tendo cachê e fazendo uma coisa sem pensar, sem suar muito a cabeça pensando na coisa financeira, porque a gente precisa de dinheiro, gente, para fazer figurino, para pesquisar, para também o nosso cachê, né, que a gente precisa, porque é o nosso trabalho. E aí eu acho muito importante quando a gente consegue, né, um recurso, a gente tentar incluir quem faz parte também do fortalecimento, né, da cultura do Sim, município. sim. Então, é sempre bom a gente estar se fortalecendo e também, como você disse, a gente precisa do apoio da comunidade, né? Do setor público também, para poder sempre estar colando com a gente, porque a gente sempre está querendo criar e transformar a nossa comunidade de uma forma melhor. E se a gente tem ajuda, a gente consegue alcançar mais lugares, né? Ocupar mais espaços. Então, é isso, muito obrigado, Lu. Eu agradeço muito a presença a sua presença e a presença do Cotô.
e que eu espero que a gente tenha outras parcerias em breve também. É isso, Quem gente. não perguntou, quiser mandar mensagem lá pra gente, É, depois a gente responde lá nos mesmo. comentários, E é é. isso. E é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui ainda na live. Quem quiser depois compartilhar a live, vou deixar salvo no perfil e também vou postar no canal do YouTube, né? Iamara Dourado. Muito obrigada. Amanhã tem outra live do projeto Mari Mari, Viva o Senhor do Arco-Íris. Até sexta-feira a gente vai ter live. E depois a gente vai ter um ensaio fotográfico do making off da gravação do videodança. E dia 25 de fevereiro a gente vai ter o lançamento do videodança lá no canal do YouTube Iamara Dourado. Agradeço muito a presença de todo mundo e boa noite, Lu. Muito obrigada de novo. E até amanhã, gente. Beijos para Tchau, todos. tchau. Beijo a Tchau. todos, a todas e a todos. Tchau, gente. Muito obrigada.